Instituto de Engenharia, o engenheiro Ivan Otelli. Lembrando a todos que durante as perguntas, o microfone tem que estar nas mãos de vocês. Infelizmente, por causa da transmissão ao vivo que nós estamos. Então, sempre levantar, esperar o moderador passar a palavra para vocês. E para termos qualidade, as perguntas devem ser formuladas de forma rápida e também objetiva. Nesse momento, com a palavra o nosso moderador. Novamente aqui na mesa. Agradeço a participação de todos. E o assunto nosso aqui envolve muito um dos principais aspectos de viabilização e de inviabilização de um empreendimento de ligação do Planalto com a Baixada. E nós trouxemos aqui dois especialistas, que são pessoas que já tiveram uma vivência, já provaram com a sua atividade profissional que isso é possível. É um desafio que muitos colocam como obstáculo e que nós aqui vamos mostrar para vocês que não é nenhuma facilidade, mas é possível. Então, em primeiro lugar, eu pediria aqui o engenheiro Marcelo Stakoff Machado fizesse a sua apresentação. Ele já veio aqui ao Instituto o ano passado. Nós fizemos uma apresentação aqui sobre a nova Tamoios. Foi um dos eventos de maior sucesso que o Instituto já teve. Então, só em participação, como visualizações posteriores, que não sei se todos sabem, nós temos a TV Engenharia, que transmite e retransmite eventos aqui do Instituto. E, além disso, também ele proporcionou uma visita para associados do Instituto às obras as obras já executadas e a central, a CCO, Central de Controle Operacional da Rodovia dos Tamoios. Então, com a palavra, Marcelo. Boa tarde a todos, Ivan, obrigado pelo convite. Está ligado? Opa, desculpe. Boa tarde a todos. O Ivan, o Walter aí. Agradecer aí o Poione, o convite, o Wagner também. Muito satisfeito de estar aqui mais uma vez com você, nesse polo de cultura, de alavancagem. Eu estava até brincando com o Walter há pouco, que ele, além de um grande engenheiro, existem os agitadores culturais, existem os agitadores da engenharia, né? E ai de nós se não fossem esses agitadores, né? Porque foi falado aqui há pouco que a pressão da sociedade, e nós somos parte integrante, por óbvio, da sociedade, é fundamental para um projeto dessa envergadura, a gente viabilizá-lo, né? Esse assunto também foi dito aqui já, que a gente, se for desenvolvê-lo muito aqui, pela paixão que nós temos e pela complexidade e pelas envoltórias todas, a gente levaria aqui o dia inteiro falando e teria que fazer um seminário sobre cada assunto, né? Então, eu preferi, assim, reduzir, abrir eventualmente para perguntas, né? Do que possam surgir aí, e a gente falar um pouco do que foi a obra da Tamoios, em relação a essa problemática de meio ambiente, falar como um todo, mas falar em particular a questão do meio ambiente, que do Brasil, quem fala de obra pública, eu sou engenheiro civil, eu fui presidente da Tamoios até março do ano passado, considerei minha missão cumprida e agora estou de volta ao Grupo Queiroz Galvão, trabalhando em outros empreendimentos. E foi, eu diria, que o maior desafio da minha vida, quando a gente enfrentou aquela Serra do Mar Enorme, né? Aquela beleza, aquele patrimônio que deve ser preservado, e entrei com uma visão e saí com outra absolutamente diferente do que é uma obra dessa magnitude em termos de Serra do Mar, em termos ambiental. Sendo muito franco, a gente sempre julgou que o meio ambiente é o inimigo da obra de engenharia, não é? Eu tenho 35 anos de formado, 30 e poucos, e a gente descobriu que com a Tamoios houve, na verdade, uma quebra de paradigma. Eu estava até pensando há pouco aqui, antes de falar, nós falamos muito em impacto ambiental. Eu acho que, digamos assim, os publicitários ou os geradores de política pública têm que pensar
uma palavra nova para a palavra impacto ambiental. Porque, na verdade, eu diria que o impacto ambiental da Tamoios foi positivo. Não houve impacto ambiental sobre o ponto de vista do que a gente imagina que é o impacto. Houve um bônus, se você for fazer um balanço, se a gente puder chamar de balanço ambiental, que está um pouco aí no mainstream aí, o impacto, geralmente, a gente pensa com impacto negativo. O impacto lá foi muito positivo e eu vou falar um pouco por quê. Só para dar alguns números, eu não vou nem entrar no mérito aí da facilidade do tráfego, né, porque é mais do que evidente, a gente tinha engarrafamentos catastróficos ali, né. Eu acho que a maioria aqui já conhece ali a Serra do Mar, e você levava 4, 5, 6 horas ali de engarrafamento. E este ano, para nossa surpresa positiva, né, eu diria que além da pandemia, além de uma certa recuperação econômica, mas a Serra ali foi um indutor de tráfego, nós estamos hoje com 6% acima do nosso recorde em termos de tráfego, ali na Serra dos Tamoios, e nós não tivemos absolutamente, desde a inauguração, nenhum engarrafamento ali. Então, isso por si só já fala da importância da obra, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista da economia, sob o ponto de vista das melhorias que o usuário vai ter, sobre a redução de óbitos. Nós, quando assumimos a concessão da Tamoios em 2014, nós tivemos, 5 anos anteriores à concessão, 170 óbitos em 5 anos. Nos últimos 12 meses, nós tivemos 1 óbito. Isso também é meio ambiente, gente. Isso também é meio ambiente e consequência de uma obra bem feita, de uma obra moderna, de uma obra que trouxe dezenas de benefícios para a região. E eu vou dizer, infelizmente, o ideal seria 0 de óbito, né? Mas foi um motoqueiro que ele achou a obra muito bacana. A obra ela foi dimensionada, você poderia subir até 110 km por hora, mas você subiu a velocidade por segurança. Nós temos lá quase 13 km de túnel, então, para conceber essa segurança, 80 km por hora. E o motoqueiro subiu a 220 por hora. O velocímetro dele travou a 220. Então, infelizmente, houve óbito, mas foi 1 em 1 ano, comparado a uma média de 170 óbitos que nós temos habitualmente, né? Foram construídas lá na oportunidade 30 passagens de fauna. O pessoal conhece aquela, inclusive duas aéreas, né? O pessoal conhece a situação ali daquela rodovia e não existia passagem de fauna nenhuma, né? Aquela rodovia é um projeto da década de 30, a rodovia anterior, e foram construídas essas passagens de fauna que reduziu aí mais de 70% os atropelamentos de fauna na rodovia, né? Foram feitos coletores de carga perigosa, né? Ou seja, se algum caminhão ali virar algum vazamento, seja de óleo diesel, de qualquer outro tipo de carga, ele vai ser coletado. Eu vou fazer um apanhado rápido, mas são dezenas de outras melhorias que nós fizemos, inclusive, assim, aproveitar a oportunidade para quem tiver interesse, por intermédio do Instituto, fazer uma visita técnica, a gente conhecer, que eu acho que vale a pena. É uma referência em termos de engenharia, em termos de proteção do meio ambiente no Brasil. Mas, então, foi feita essa questão da proteção aí das cargas perigosas. Nós foram plantadas 450 mil árvores, todas na Mata Atlântica, 450 mil árvores, todas árvores nativas na Mata Atlântica. Foram derrubadas 40 mil, o ideal era que não se derrubasse nenhuma, mas quando eu volto, numericamente falando, a gente vê claramente o nosso balanço, o quanto foi positivo. Você plantou 450 mil e derrubou 40 mil árvores, né? Foi criado um centro de reabilitação de animal silvestre, e vejam que fato interessante. Esse centro de reabilitação de animal silvestre é um convênio com a Univap. O objetivo inicial era só levar animais que eventualmente fossem impactados pela rodovia e levados para esse centro de reabilitação de animal silvestre em São José dos Campos. Nós recolhemos aproximadamente 350 animais na região. Em 7 anos de obra, esse CRAS recebeu quase 5 mil animais da região. Quase 5 mil. Por quê? Porque nós sabemos que o Estado brasileiro é absolutamente, eu diria assim, sem condições de atender às demandas mínimas de toda a população, e aí incluindo a população dos animais, a população silvestre, e esse centro virou referência de tal forma que todos esses animais são levados para a Univap, para esse CRAS, que funciona com o nosso apoio, com o nosso investimento. Então, veja o seguinte, quando se fala hoje, a preocupação ambiental que vai haver, já existem soluções absolutas, né, muito positivas,
em relação ao meio ambiente, e são obrigações que se criam, são medidas que se criam, que elas não são absolutamente neutras. Você chega lá, você implementa uma obra, e você vai estar numa condição muito superior à que era da rodovia antiga, não é? Hoje o pessoal da CETESB, que foi muito, digamos assim, a CETESB tem um corpo técnico maravilhoso, o que falta, na verdade, é quantidade de gente, eu diria, não é? A legislação também atrapalha um pouco, a burocracia ainda é absurdamente grande, a burocracia é enorme. Eu, na minha última apresentação aqui com o pessoal, falei bastante sobre o meio ambiente, que é sempre polêmico. Nós tivemos que consultar 17 órgãos ambientais, né? 17 órgãos foram anuentes, não foi só em termos de consulta, né? A gente, na apresentaçãozinha até que nós fizemos, listamos parte desses órgãos, né? Mas, inclusive, na Serra do Mar, eles são duplicados, né? Você tem que consultar o IFAM e o CONDEFAT. Você tem que consultar a CETESB, o ICMBio e o IBAMA. Não é? Então, é uma coisa que precisa ser resolvida no Brasil, urgentemente, porque você perde tempo, e tempo é dinheiro, inclusive para o meio ambiente, né? Valores e tempo que podiam ser revertidos para um cuidado maior com o meio ambiente, eles param na burocracia. A gente não pode responsabilizar os órgãos, porque os órgãos têm que cumprir a legislação, não pode ser diferente, mas evidentemente que a legislação ela tem que ser revisada. Mas, em linha geral, é isso. Não existem problemas ambientais hoje. Existem soluções com altíssimos níveis de estudo, altíssimo nível de conhecimento, que podem ser implantadas na rodovia e com impacto positivo. Eu fiquei muito satisfeito, inclusive, aí agradecer ao Instituto, quando vi essa foto do nosso cable crane, né? Esse cable crane é um equipamento austríaco, inclusive, né? Se comentou aí numa pergunta que existem soluções austríacas na Europa. Você não desmatou praticamente nada aí da rodovia, vocês estão vendo esse viaduto. Hoje é até interessante, né? O desmatamento foi tão pequeno, esse viaduto aí tem pilares com mais de 50 metros e as árvores já estão envolvendo a rodovia. Então, nós temos que fazer poda hoje em dia, poda na rodovia, né? O desmatamento foi muito baixo, né? E é um equipamento que, digamos assim, que pode ser implantado aí em qualquer obra de engenharia nacional. É um equipamento, inclusive ele foi montado de helicóptero, né? Para você não precisar abrir caminho de serviço. Você teve essa solução, dentre diversas outras que foram implementadas aí na rodovia e que trazem benefícios inequívocos. Estava falando muito aí em termos de engarrafamento, de rodovia. Nós temos em toda a entrada e toda a descida da serra, nós temos um medidor de temperatura dos veículos para evitar incêndio dentro de túnel, para evitar qualquer outro tipo de problema que exista. Então, é uma série de medidas aí que foram tomadas. Nós temos câmeras ao longo de toda a rodovia, que não só para proteger o usuário em termos de acidente e tudo, mas serve de proteção da fauna. O pessoal do Parque Estadual, eles tiveram uma redução muito drástica, muito grande lá, de caçadores e de desmatamento, caçadores inclusive de palmito, né? Eu não sabia, mas o palmito virou hoje um item, o palmito Jussara, né, que é retirado da serra. Inclusive dizem aí que existe até facções do Comando Vermelho que utilizam a exploração de palmito para a exploração comercial, né? E com as câmeras na rodovia, com controle efetivo, que a rodovia permite em termos de acesso, reduziu-se muito esses problemas de caçadores e de coletores de palmito e de outros insumos aí da Mata Atlântica. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que o meio ambiente hoje não é um problema. O meio ambiente hoje é uma possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, de melhora para a região, seja em qualquer lugar que você implante a rodovia. E na Serra do Mar, eu tenho certeza que mais do que nada. Eu gostaria de chamar a atenção ainda mais um ponto que eu achei muito relevante que se tratou aqui. Eu não sou da região, né? Acho que pelo sotaque você já deve ter notado que eu não sou paulista, né? Sou baiano, conheço pouco a região, mas não tenho dúvida, pelo que foi exposto aqui, pelo que a gente lê, da importância dessa rodovia para a região. Eu queria chamar a atenção em relação ao prazo. Eu diria que o projeto da Tamoios é extremamente vitorioso. Nós assinamos contratos em dezembro de 2014 e inauguramos a obra em março de 23. Então, foram aproximadamente 6 anos e meio, para uma obra que seguramente vai servir como exemplo dessa segunda subida, mas é uma obra menor, né? E, previamente a essa contratação, nós tivemos aí, entre preparativa do governo e fornecimento para a gente da licença de instalação,
desculpe, da licença prévia. A licença prévia foi o governo que providenciou, né? A própria concepção do projeto, o projeto executivo foi nosso, a licença de instalação foi nossa e a licença de operação foram nossas. Mas nós levamos praticamente 9 anos para, entre o momento da decisão governamental, que vamos fazer, e o momento que a obra foi inaugurada, um projeto um pouco menor, um projeto que houve muito empenho dos governos, todos os governos se tornou, isso é importante, todos os governos que nós perpassamos aí assumiram isso como um projeto de Estado, né? Quer dizer, nós começamos com Alckmin, teve o doutor Márcio França, que também foi governador, quem inaugurou foi o Dória, o governador Dória, e agora nós estamos complementando os contornos, que já é uma segunda parte do projeto, que é com o governador Tarcísio. Então eles encamparam aquilo como uma necessidade, um projeto de Estado, mas com todo esse empenho, com toda essa dedicação do poder público, nós levamos aí praticamente 9 anos e meio da decisão em se fazer até a inauguração, um projeto que eu diria que, vamos pensar em termos de dinheiro aí, 50% do orçamento dessa descida, né? Metade do orçamento. Então é um ponto relevantíssimo. Então o tempo urge, né? Como diriam os antigos, e a decisão tem que ter tomado quanto antes, porque o gargalo já chegou, já vem, e nós vamos ter que conviver com ele. Imagino eu aí um projeto dessa magnitude aí, tudo dando certo, né? Nós vamos ter aí 10 anos aí pela frente para ter essa terceira descida funcionando, seja qual seja a solução. Eu não vou me alongar muito, porque eu tenho certeza que vão surgir perguntas e o assunto é muito amplo. Estou aqui à disposição e voltaria a palavra. Muito obrigado, Marcelo. Mas você não vai mostrar nenhuma foto, nem um vídeo da obra, aqueles peões... Pois é, pela falta de tempo, os vídeos são... Eu vou até sugerir aí, eu vou depois mandar um link para todos, né? Para a gente ver que os vídeos, cada videozinho daquele é 5 minutos. Peão fazendo rapel. Cada vídeo desse é 5 minutos. E como eu falo muito, eu digo, rapaz, deixa eles usufruírem da minha oratória. E aí a gente manda um link depois, mas eu acho que vale a pena o pessoal dar uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha, porque é muito... transportada por helicóptero. Betoneira, chamando a atenção aí, como eu falei desse vídeo, foram transportados todos os equipamentos, todos os materiais e toda a mão de obra foram transportados por teleférico, né? É um teleférico com capacidade de 100 toneladas nominal, mas, desculpe, 100 toneladas real, mas nominal 20 toneladas, por questões de segurança, e a gente conseguiu fazer toda a obra, inclusive bota fora, né, por intermédio desse equipamento aí, que foi um sucesso absoluto. Mas o vídeo, você tem razão, eu vou oferecer para o pessoal, mas aí eu acho que a gente ia perder um pouquinho de tempo e procurar focar aqui mais na nossa... Viu? Desculpe a brincadeira. Não, de forma nenhuma. Eu achei que foi uma ótima deixa aí para o pessoal saber que tem muito mais assunto por trás do que nós estamos aí tentando explanar aí rapidamente. Então, vou passar a palavra para o advogado Walter Senise, e pedindo já de cara para tentar responder, pelo menos, esse desafio que Marcelo teve de conseguir fazer todos os licenciamentos, se já poderíamos aproveitar, no caso de uma parte do projeto, que seria a obra do túnel, se daria para aproveitar a licença de operação, todo o licenciamento que já existe, tirado pela Dersa há 10 anos. Normalmente, quer dizer, bom, em primeiro lugar, me perdoem, boa tarde a todos, a todas, e eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao professor Wagner, quem eu tenho o privilégio de conhecer, um entusiasmo, uma paixão e acreditando tanto em projetos como esse. E obrigado por o privilégio de estar aqui com o Marcelo e todos os senhores. O senhor me pergunta se poderíamos aproveitar uma licença de operação emitida 10 anos atrás. Eu entendo que ela teria que ser atualizada. Certamente alguns estudos podem sim ser aproveitados, mas o cenário em 10 anos, em alguns fatores, ele pode ter sido alterado. Então, necessariamente, ela tem que ser atualizada. Existe até uma questão também de validade de licença de operação. No aspecto formal, quer dizer, justamente passados 10 anos, ela teria que ser renovada e
e isso é fato, né? Mas eu tive a sorte de ser filho de engenheiro. E na área ambiental, o que eu sempre falo é que, especialmente na área ambiental, a gente tem que lidar muito com os fatos, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que a gente pode, eventualmente, aproveitar uma licença de operação de 10 anos, vamos aos fatos. Como é que está a situação técnica da área? Como é que está a situação ambiental técnica? E hoje tem que ser observado também aspectos sociais, né, Marcelo? Então, é isso, é pegar a realidade de campo e vamos trabalhar em cima desta realidade de campo. Uma observação que eu sempre faço, e aqui já é uma certa provocação, eu acho que a gente podia talvez aproveitar, eu deixei rapidíssimos slides, até que fazem um pouco a síntese do que o Marcelo estava aqui comentando. Eu posso ir mudando ali no computador, ou você vai mudando aí, desculpa. Eu posso ir mudando ali? Ah, tá bom. Então, dá licença, eu vou... Deixa eu fazer só uma observação aí. Essa questão da licença, sempre, como eu falei, a burocracia, né? Existe muita polêmica em relação a isso. E as licenças do contorno que nós estamos executando, elas eram bastante antigas e foram atualizadas, ajustadas à legislação, mas foram aproveitadas, né? Foram feitos uma série de ajustes. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a vontade política e o interesse público tem que prevalecer sobre determinadas dúvidas, né? Nós somos um país de burocrata, né? E quando existe a boa vontade, ela é possível, foi possível no nosso caso, se atualizar e com sucesso. Sucesso que vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Mas existe realmente uma polêmica em relação a isso, né? A questão de prazo de licença. E a CETESB fez um parecer convindo que seria conveniente a postergação da licença mediante ajustes à legislação atual e às circunstâncias, como falou o doutor Walter aí, as circunstâncias atualizadas, né? Mas é um vencimento de prazo enorme, né? Porque uma licença realmente dessa é burocrática. Eu vou usar aqui, fazer uma emenda aqui a frase do professor Adriano Morgel Branco, que eu acho que na verdade, quer dizer, antes da gente perguntar quanto custa fazer, né, pensar quanto custaria não ter feito. Eu diria, eu acrescentaria o seguinte: antes da gente perguntar quanto custa fazer bem feito, né, vamos se perguntar quanto custou não ter feito bem feito. E eu acho que aqui, justamente, a gente tem um exemplo muito concreto aqui de que é como fazer bem feito, mesmo passando por todo esse desafio de restrições ambientais, né? Então, aqui, enfim, a justificativa não precisamos nem falar mais, acho que já foi muito bem abordado, né? E aqui são, muito rapidamente passando para vocês, quer dizer, alguns aspectos que têm que ser considerados, né? Não só Mata Atlântica, ali, flora, mas também gestão de resíduos, tal, e a gente sempre fala ali, por exemplo, patrimônio arqueológico, né? Por que isso? Esses são alguns dos órgãos, tantos órgãos que o Marcelo comentou aqui, dos órgãos intervenientes. E aí eu faço sempre um destaque para como que isso está na legislação hoje. Isso foi sempre uma discussão longa. Eu lembro quando eu fui ouvidor ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, uns 20 e tantos anos atrás. O governador era um engenheiro, que era o Mário Covas, e nós fomos discutir a duplicação da Imigrantes. E eu fui a campo, junto com o Instituto Florestal, etc. e tal, e um dos aspectos que se questionava, já na época, eram questões arqueológicas e questões sociais, né? E eu lembro, eu tive a oportunidade de antes trabalhar numa empresa de consultoria técnica, onde eu conheci um geólogo que trabalhou no IPT e depois teve lá a empresa dele, e ele participou da primeira pista da Imigrantes. E ele falou que uma das diferenças é que justamente, por exemplo, só para dar um exemplo, para levar alguns materiais mata adentro, em vez de simplesmente cortar a mata, fazer um acesso, tinha uma espécie de um teleférico com bondinhos suspensos para levar o material e não ter que cortar a mata.
E assim foi feito com muitos outros aspectos, né? Então, o que eu digo sempre, assim, essa questão ambiental, efetivamente não é algo novo. Ela vem de muitos anos. Eu sempre brinco, eu dou como exemplo o Regimento do Pau-Brasil de 1605. Sabe, os senhores que cortar pau-brasil sem autorização do rei era crime, penalizado com a pena de morte. O rei era ambientalista? Não, ele estava defendendo um recurso natural. E aqui nada além disso. Quando a gente fala aqui, pulando bastante a história, mas quando a gente pensa, por exemplo, comentamos aqui os deslizamentos que houveram aqui no litoral norte. Houve agora, houve na década de 60, a gente vai lá para a Serra do Mar, lá na área de Cubatão, década de 80, se não me engano, onde estava havendo um deslizamento forte e foi feita uma ação, digamos, ambiental, que foi lançar sementes e plantar, etc., para resgatar aquilo. E por que um dos fatores que influenciou no deslizamento é porque a poluição do ar de Cubatão estava matando, digamos, as árvores, aquilo estava sendo deslizando. Então, nós estamos falando de questão de infraestrutura, nós estamos falando de questão, sim, de logística, nós estamos falando de questão de economia. Não é romantismo. O meio ambiente não tem nada de romântico. É recurso natural, é estabilidade, é equilíbrio. É disso que nós estamos falando, né? E aí, quando eu venho aqui para a legislação, né, eu vejo tudo isso aqui que eu tenho que passar, etc. A legislação, muitas vezes, esses problemas vão para o legislativo resolve da seguinte forma. Você tem lá um decreto estadual, federal, seja o que for, que diz assim: olha, as restrições ambientais para esse tipo de empreendimento são as seguintes. Vem lá uma centena de restrições. O último artigo diz o seguinte: em se tratando de atividade de interesse social ou de utilidade pública, basicamente, simplificando aqui, essas restrições não se aplicam. Eu já participei de algumas audiências públicas, de obras desse tipo. E o empreendedor, a uma certa altura, virou para mim e falou: Senise, por favor, vá lá até a frente e diga para esse pessoal todo que está protestando que essas restrições todas não se aplicam segundo o artigo tal e tal do decreto tal. Eu falei: ótimo, do ponto de vista legal, formal, você está certíssimo. Do ponto de vista prático, a obra não vai sair e talvez nós dois não saiamos daqui, a gente não consiga sair desse auditório. Este mesmo empreendedor, a uma certa altura, bom, se vocês não resolvem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o governador. O governador, então, falou com o presidente do órgão ambiental daquele estado e esse presidente deste estado pressionou a diretoria, que, por sua vez, falou para os técnicos: por favor, façam o que está sendo mandado. E os técnicos falaram: perfeito. Eu nunca vi um parecer técnico que falasse tão mal e com fundamento dos consultores técnicos e de todo o resto da obra. Nós falamos aqui dos stakeholders, contato com comunidade. Achei ótimo aqui essa conversa com o Ministério Público, que foi conversado aqui. Neste exemplo que eu dei, aqui que a obra não passou, eu estava na história, me convidaram só para fazer a parte da legislação, mas eu, enfim, estou há 30 e tantos anos na área. Já passei por órgão público, já passei por grandes escritórios de advocacia, empresa de consultoria. Eu falei: escuta, tem alguém cuidando da comunicação com stakeholders, os diversos atores? Os consultores técnicos falaram: Senise, a gente ia cuidar, mas o empreendedor achou melhor ele cuidar sozinho. Eu falei: tá bom, mas está cuidando? Não, está cuidando. Para vocês terem ideia, estava cuidando tão bem que a prefeitura onde seria instalado o empreendimento movimentou o legislativo municipal e baixaram uma lei proibindo aquele tipo de empreendimento no município. Então, é esse tipo de coisa. Quer dizer, por isso que eu volto aqui, usando de novo a frase do professor Adriano Branco, no sentido, fazer sim, mas fazer bem feito. Fazer bem feito inclui, não tenho dúvida, de acompanhar de perto essas questões ambientais. O licenciamento ambiental, ele só tem sido um obstáculo porque o sistema não funciona. Mas a hora que vocês pegam um estudo de impacto ambiental,
aquele detalhamento que tem, aquilo é uma fotografia fantástica do empreendimento. Vocês têm um detalhamento ali para dar segurança para qualquer investidor, qualquer financiador, alguém que queira empreender junto àquele projeto. Então, o licenciamento ambiental ele é um instrumento de gestão muito bom. O sistema não está funcionando. Paro por aqui. Muitíssimo obrigado. Perguntas do público? Você pode levar o microfone? Lembrando o nome, a empresa e a pergunta com objetividade, por favor. Engenheiro Adilson Luiz Gonçalves, Prefeitura de Santos, Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego. Eu pesquisei rapidamente informações aqui a respeito da rodovia dos Tamoios, e aqui fala que ela tem 82 quilômetros de extensão e custou 3,7 bilhões. A ligação Suzano Santos está sendo estimada em aproximadamente 43 quilômetros para vencer um desnível de 700 metros. Dá para fazer um paralelo entre a rodovia dos Tamoios e essa proposta? Na verdade, esse número, a rodovia tem 82 quilômetros, a rodovia completa. A implementação que nós fizemos, ela tem 22 quilômetros. E ela custou aproximadamente esse valor. Eu diria, o desnível mesmo, inclusive, né? Eu não tinha detalhe de projeto do Santos, o desnível nosso é de 790 metros. Mas eu diria que dentro das mesmas condições de temperatura e pressão, vamos chamar assim, né? Nós fizemos, lembrando bem, existia a rodovia antiga, ela ficou como descida, e a nossa rodovia que foi construída foram 3 faixas só para a subida, né? Então o preço foi esse, mas dá para fazer um paralelo. Dá para fazer um paralelo, sim, nessa condição. A gente podia chamar aí 22 quilômetros e 3 bilhões e meio, mais ou menos. São 3 faixas de subida, né? Um acostamento e 2 faixas subindo. Essa faixa de acostamento ela pode ser reversível, transformada em pista, que é o que acontece quando você tem um acidente, inclusive, né? Eu queria até chamar a atenção da importância, e a gente conhece aí, sobretudo pela televisão, eu conheço, dos problemas que você tem de interrupção na Rio Santos, Santos São Paulo, né, seja na Anchieta, seja na Imigrantes. Nós tínhamos um problema muito sério lá, né? Nós tínhamos fechamentos constantes na rodovia, na Serra Velha, seja por chuva, seja por acidente, seja por uma série de outras circunstâncias. Em 1 ano e meio de operação, nós não tivemos nenhum fechamento de longo prazo na obra, né? Quando a gente tem acidente, a gente fecha o túnel, né, por um momento, né, ou desvia o tráfego para outra rodovia, se não tiver possibilidade, isso muito rapidamente, ou remove qualquer problema que tenha no túnel e aí está resolvido. Mas o paralelo financeiro, eu acredito que seja viável, sim, possível. Eu sou o engenheiro João Gomes Ribeiro Neto, trabalhei no setor de portos e hidrovias durante 35 anos, e estou achando fantástico isso aqui, no seguinte sentido. O Instituto de Engenharia, ele é um instituto que ele possui pessoas livres e de bons costumes, no sentido técnicos, independentemente de política, e sim de fazer o trabalho bem feito e estudos bem feitos. O que eu tenho observado é que, de uns anos para cá, existem vários projetos que não estão totalmente estudados, e está faltando contratar, no meu ponto de vista, que eu já trabalhei na Figueiredo Ferraz quando era jovem, com o Andreasa, eu era um guri. Mas, naquela época, o investimento que se fazia num projeto, numa empresa, para fazer um projeto de início, meio e fim, era gigantesco. Então, o primeiro passo que eu vejo, tanto da ligação Planalto-Porto Santos, como a ligação a seco, é que devia ser mais detalhado, por exemplo, como é que seria a acessibilidade da área urbana de Santos e Guarujá com um túnel, que passaria tudo ali, caminhão, isso, aquilo, outro. Então, eu como engenheiro civil, eu trabalhei muito com obras que você tinha todas essas informações computadorizadas ali, mostradas, e você, quando lia um negócio daquele, você ficava satisfeito.
E o que eu vejo é que faltam muitos dados para você ter certeza que aquela ligação é a melhor. Por exemplo, um viaduto, a pergunta é o seguinte, o que vocês acham quanto a essa contratação de um projeto para verificação dessa ligação do Planalto e a ligação a Seco, ser contratado, ser feita uma concorrência para um projeto que englobe toda essa situação de logística e sinergia? Olha, se eu entendi direito o que você está perguntando, foi feito, e são dois projetos diferentes, né? Um está para ser definido, nem a rota está... Não tem um projeto atualmente para ligação do Planalto com a Baixada. Existem premissas, existem muitos dados econômicos, demanda, existem estudos de demanda bem aprofundados. Eu acho que o último painel justamente vai abordar essa situação. E diferentemente do túnel, já existe até projeto executivo. Se eu não me engano, tem projeto executivo do Porto, né? E no caso do Porto pode ter algumas adequações, né, para um projeto de 10 anos já de idade, mas eu sei que ele está contemplando até algumas demandas da cidade, como a extensão do veículo leve sobre trilhos. Ele iria do Valongo até o Guarujá, quer dizer, teria uma continuidade através da passagem seca. Mas eu acho que cabe essa adequação, e eu acho que é isso que a autoridade portuária está fazendo. Acho que a sua demanda está atendida aqui. Deixa eu fazer até um comentário, usando paralelo a Tamoios. A Tamoios foi uma PPP, né? Foi feita uma licitação em dezembro de 2014, e nós recebemos um projeto básico, com estudo de viabilidade. Obviamente que nós ganhamos uma concorrência nessa condição, mas, inclusive, para o próprio licenciamento ambiental, o Walter aqui pode comentar, foram feitas 3 alternativas de trajeto, né? Dessas 3, recebemos a licença prévia, dando possibilidade dessas 3, nós fizemos ajustes ao projeto executivo. Dentro dessas premissas, foram feitos pequenos ajustes, dentro do que as premissas ambientais permitiam, mas o conceito foi mais ou menos esse. E o projeto executivo nosso, né? E eu acho muito importante aqui o que foi comentado, essa sinergia com a sociedade é fundamental. Obra pública não funciona, não é somente pela certa incapacidade, falta de estrutura que o poder público tem para executar as coisas. Ela não funciona porque, no fim das contas, numa PPP, uma concessão, o usuário final, e eu tenho 27 anos que eu trabalho com concessão. Se você não amarrar todas as pontas, o prejuízo é seu. E o que é que significa amarrar todas as pontas? Não é só garantir o recurso e não é só você ter um projeto de engenharia bem feito. É você conversar com as partes interessadas, né? Então, nós tivemos uma obra antes de começar, um ano antes de começar a obra, tivemos que fazendo os projetos executivos, né, já que nós já tínhamos o básico, implementando a licença de instalação, mas eu, particularmente, com a minha equipe, nós procuramos Ministério Público, comunidade, prefeitura, quem morava no parque, CESP, não sei o quê, porque se você não amarrar essas pontas, realmente as coisas não saem, né? Então, essa conversa é fundamental. Não adianta você ter o projeto mais lindo do mundo, mas Dona Maricota, que mora ali na frente, que tem uma influência grande, política enorme, olha, e funciona dessa maneira, né? Cada prefeitura, por exemplo, nós temos 5 municípios lá, todos os municípios têm que ser anuente. Então, se o município, 3 mil habitantes, se ele não for anuente, você pode até conseguir na justiça, mas vai levar 10 anos brigando, você perde o time, né? Mas, sem dúvida, essas pontas têm que ser todas amarradas, inclusive na funcionalidade, não só na viabilidade econômica, que é óbvio, né? Eu, como engenheiro, como a primeira coisa que a gente olha, é viável economicamente, é execuível, isso é óbvio. Mas você tem que realmente conversar com a sociedade extensivamente. Pergunta. Vamos para a última pergunta, então ele vai fazer essa pergunta. Peço para quem for responder, por gentileza, ser objetivo. Estamos com o tempo também já ultrapassado. Contamos com a colaboração de vocês. Ok. Meu nome é Antônio, sou conhecido como Naldo, representante, sou diretor do sindicato e ligado ao Sindicato dos Condutores de Cargas Próprias e também ligado ao GT. Minha pergunta é o seguinte, nós falamos bastante aqui, ouvimos bastante sobre
meio ambiente, sobre rodovia, sobre duplicação, sobre tudo ligado ao que nós temos como necessidade básica do ser humano. Em todas essas explanações muitíssimo inteligentes que eu pude assistir, eu não ouvi uma preocupação com pontos de parada, uma vez que descendo, seja Tamoio, seja Baixada, nós temos senhoras que às vezes grávidas, às vezes senhor com necessidades fisiológica natural, mas não há uma preocupação com ponto de apoio, com ponto de parada, para a pessoa parar e fazer um pit stop ali e tal. Né? Essa necessidade básica do ser humano que a gente vê daqui até a Baixada, a gente não tem um local, não tem... Passou aqui pertinho do pedágio, já não tem mais, são muitos quilômetros sem banheiro, sem um centro de apoio. Seria essa a pergunta, existe essa preocupação em todos esses projetos? Bom, foi comentado aqui, eu não conheço esse projeto, até porque ele está sendo concebido, né? Mas eu posso falar da Tamoios, que é uma rodovia, assim, nesse sentido, um pouco mais tranquila. Não foram projetados pontos específicos, assim, em grande extensão, para você ter hotel, ter determinados tipos de atendimento, mas quando a Artesp concebe os programas estaduais, você tem o serviço de apoio ao usuário e os PGF, os postos de balança, né? Então, no da Tamoios, especificamente, existe uma área de atendimento com fraldário, banheiro, chuveiro, esse tipo de situação. Como é uma rodovia que eu diria que o volume de carga ainda é muito pequeno, por sinal, uma boa notícia até, eu acho que, como eu falei, é muito assunto, mas nós tivemos um crescimento de tráfego, depois da duplicação do Tamoio, de quase 100% de carga pesada, que era baixo, mas cresceu 100%. Mas a demanda é muito baixa e o pessoal usa. Nós temos banheiro, nós temos lugar que o caminhoneiro pode parar ali, pode ser atendido. Eu estava até discutindo algum tempo atrás com o responsável do porto, e a gente estava pensando em coisas assim um pouco maiores. Mas assim, essa infraestrutura inclusive policial, né, para dar qualquer acidente, inclusive médica, né, existem nas concessões da Artesp hoje, existem ambulâncias, existe uma prestação de serviço emergencial em termos médicos, existe. Né? Eu não sei se a de Santos, eu imagino que teria que ser uma coisa maior, fácil volume de tráfego, mas é fundamental que se conceba. E a Artesp, estou falando pela Artesp aqui, mas habitualmente tem que ser levado, tem sido levado em conta. Eu acho que chegou no horário, né? Então, eu agradeço a participação do Marcelo Stakoff, do Walter Senise e de todos os participantes aqui no auditório e online. Nós agradecemos, uma salva de palmas, fechando o painel número 3. Agora nós teremos um intervalo de 10 minutos, então pontualmente às 5 horas recomeçamos. Estou dando um pouquinho a mais para vocês, vocês voltem um pouquinho antes para que 5 horas retornemos. Ao pessoal que está no canal do YouTube do Instituto de Engenharia, 5 horas pontualmente, o painel número 4, as concentrações urbanas das regiões metropolitanas de São Paulo e de Santos e as plataformas logísticas. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado a todos. Até daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde.